Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 37 minutos. A gente recebe agora Écio Costa, que é professor de Economia na Universidade Federal de Pernambuco, também consultor empresarial. Écio, bem-vindo à nossa programação, sempre um prazer falar contigo. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. É sempre um prazer também estar falando com vocês e com todos que acompanham o BMC News. Écio, a gente estava aqui mais cedo, eu e o Felipe falando, né, um pouco mais sobre todas essas questões em relação à fiscal. Traz aqui um ponto, acho que importante para a gente começar essa nossa conversa. A quantidade de dinheiro que surgiu na economia via endividamento público, diga-se de passagem, né? Nós tivemos pagamento do precatório no ano passado, 90 bilhões de reais, a PEC da transição também, que acabou também aumentando o gasto do governo em 2%. Este ano, segundo a própria ministra Simone Tebet, tem já previsto mais 80 bi em precatórios. Esse dinheiro injetado na economia, que não vem ali, né, um aumento do PIB, não vem em relação a ganho de produtividade, não vem de um crescimento estrutural no PIB. Você acha que o fiscal, essa é a minha grande dúvida, né? O fiscal, ele mascara a verdadeira economia real? Como que isso pode, de alguma forma, afetar a análise e também as previsões econômicas num longo prazo? Olha, é uma introdução bastante importante essa que você fez para essa discussão, né? Você tem que olhar o desempenho da economia brasileira de 2023, vislumbrando a atividade econômica e também a influência do fiscal nessa atividade econômica via demanda, né? E ainda você tem que olhar também temporalmente, né, como que o desempenho vem acontecendo ao longo do ano. A gente tem uma previsão de um crescimento aí acima dos 2% para 2023, né? Alguns analistas mais otimistas falam algo próximo dos 3%, outros já próximo dos 2%, e você tem, na realidade, uma realidade que puxa mais para um desempenho positivo da atividade econômica no primeiro semestre. No primeiro semestre, realmente, a economia brasileira voou. Você teve um crescimento muito expressivo, tanto do agronegócio, apesar de que ele representa muito pouco no cálculo do PIB, mas principalmente do setor de serviços, que continua ou continuava o seu processo de expansão, de retomada depois dos efeitos da pandemia. Enquanto que a indústria continuou andando de lado. Chegou o segundo semestre, você já viu um Brasil diferente. Um Brasil onde houve uma desaceleração, né, da agropecuária, também do setor de serviços, que aí me preocupou bastante, porque o setor de serviços representa mais de 70% do PIB, e a indústria continuou andando de lado, apresentando em alguns meses resultados negativos, e com até uma agradável surpresa no último mês, né, o mês de dezembro. Mas a gente vê que não houve assim um desempenho formidável, né, nesse segundo semestre, o que indica um processo de desaceleração. E aí, por outro lado, você tem um governo que promoveu, né, um déficit de 230 bilhões de reais em 2023, é o segundo maior déficit da série histórica, perdendo apenas para 2020, quando foi um ano excepcional, né, por conta da pandemia. Tirando esse ano, seria o ano de maior gasto fiscal, de maior déficit fiscal, né, de toda a série histórica. E isso, claro, traz impactos, né, porque você está aumentando o endividamento, como você mencionou, e colocando mais recursos nas mãos de empresas, nas mãos de consumidores. Isso realmente movimenta a economia, ajuda ela a manter um certo ritmo, mas é muito parecido com o que a gente sempre falou no passado daquele voo de galinha, né? Não é um crescimento estruturado, não é um crescimento baseado em investimentos. Na realidade, quando você olha a relação investimento-PIB de 2023, ela mostra uma queda preocupante, e isso impacta o crescimento mais sustentável de 2024 em diante. Até quando o déficit fiscal vai continuar ajudando no crescimento da economia?
Isso tem uma consequência forte na relação dívida-PIB, né, e pode trazer impactos, inclusive, na discussão da taxa de juros. Quanto mais alto você tiver a relação dívida-PIB, mais difícil fica você reduzir a Selic para justamente fomentar a atividade econômica pelo setor privado, né, que depende muito de juros mais baixos para fazer investimentos, para financiar o consumo, né, para planejar a sua expansão. Então, essa dominância, né, fiscal, ela termina preocupando muito, né, porque é uma situação muito que trava a economia. Tá? A previsão para esse ano, aliás, a gente já começou esse ano com uma receita recorde, né, para o mês de janeiro. Isso aí, por outro lado, é algo até positivo, porém, quando você vai olhar o detalhamento, houve uma série de receitas que não são recorrentes, né, como a tributação dos fundos exclusivos dos super ricos, né, na ordem dos 4 bilhões de reais. Isso não garante que vai acontecer nos próximos meses. A reoneração também do PIS/COFINS sobre combustíveis e o pagamento, né, do IRPJ e do CSLL das empresas, né, que estão no lucro real. Então, isso alivia um pouco a pressão sobre o déficit zero. Foi uma notícia agradável, uma notícia positiva, foi a maior receita de toda a série histórica, né? Porém, a gente não vê esforços pelo lado dos gastos. Não há uma reforma administrativa, não há um compromisso para redução de gastos sério por parte do governo. E sim, compromissos sendo assumidos para o aumento de gastos via reajustes de servidores, via novas contratações com concursos públicos. Em 2023, inclusive, você pode ver que houve uma elevação, né, dessa despesa, desse tipo de despesa, quando no governo anterior a gente teve uma trajetória de quedas. E aí vai comprometendo cada vez mais o lado fiscal para a obtenção de um déficit zero em 2024. Senhor, pontos muito importantes, né, que você traz aqui para a gente. Inclusive, quando a gente fala assim do fiscal, né, os economistas têm colocado ali como realmente esse sinal mais amarelo. Pelo menos se enxerga aí, né, como um problema. Mas o mercado em si parece que não olha, né, ele ainda não aparece como um grande risco fiscal. O mercado, ele ainda parece que está mais tranquilo em relação a essa trajetória. Existe um ponto de risco, de fato ali, né, que essa questão do fiscal, ela pode começar a afetar negativamente os investimentos, a própria confiança do mercado brasileiro? Há, de certa forma, uma confiança na política adotada por Fernando Haddad, né? Ele conseguiu manter esse compromisso por parte do governo de ter uma meta de déficit zero, apesar de que o próprio presidente já em alguns momentos disse que se tiver déficit zero, ótimo, se não tiver déficit zero também está ótimo, e isso termina abalando muito a confiança do mercado na política do ministro. E ele vem tentando fechar essa conta através do lado da receita, como eu mencionei, através de diversas medidas que procuram ir nessa direção. Mas hoje, por exemplo, muito provavelmente a questão, por exemplo, da reoneração da folha de pagamentos, ela vai tramitar via PL. Via PL não há uma previsão de que, por exemplo, em 2024 isso venha a acontecer. O projeto pode ficar lá tramitando de forma muito lenta e levar talvez até anos para que venha a acontecer. Aí isso começa, sim, a trazer preocupações, né, do mercado em relação à questão fiscal. Se o gasto ele aumentar muito e você começar a ter cada vez mais elevações do endividamento em relação ao PIB, isso traz uma quebra de confiança e a trajetória dos juros termina caindo. É muito nessa relação. À medida que os déficits eles forem sendo apresentados com aumentos de endividamento,
os juros longos eles tendem a aumentar, repercutindo nos juros de curto prazo também. E aí você termina tendo um ano que alguns analistas estão revisando o PIB para que seja até um ano mais positivo, 2024, não mais aí nesse crescimento de 1,6%, talvez um pouco mais elevado, segundo alguns analistas. Se os juros eles não continuarem nessa trajetória de queda, você vai ter uma preocupação séria com o crescimento da economia para 2024. Quando a gente olha o desempenho de 2023, como eu já mencionei, do segundo semestre, o carrego estatístico para 2024, na minha opinião, é baixo e traz preocupações de como que a economia vai continuar crescendo até mesmo para atingir esses 1,6% desse ano. Muito bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora. Inclusive, semana que vem a gente tem divulgação do dado do PIB, né? Justamente trazendo, né, informações importantes para a gente poder, de repente, fazer essas projeções para esse ano, sustentar essa projeção mais otimista ou não, né? E muito embora os dados parecem que vão vir aí em linha com o esperado e trazendo essa percepção. Eu queria entender um pouco da sua visão, né? A importância desse dado que vai ser divulgado na semana que vem para as projeções e, enfim, né? O que pode sinalizar de diferente, já que a gente vem falando, né, e vem ouvindo bastante. Olha, dessa vez não vai ser o agro, esse ano não vai ser sustentado pelo agro, o agro não vai ter a parcela relevante que a gente viu no ano passado no crescimento econômico. O que poderia sustentar, ou quais são os argumentos e os setores que vão poder sustentar esse crescimento, talvez até de mais de 2% nesse ano? Tem alguma coisa que a gente ainda não está vendo que pode se mostrar ao longo de 2024? Então, Felipe, bom dia novamente. Primeiro, o resultado aí desse quarto trimestre, eu não sei se ele vai ser tão positivo como estão aguardando. Vale lembrar que a gente teve praticamente crescimento nulo no terceiro trimestre e muitos dos dados que foram divulgados, eles vieram também nessa direção para o quarto trimestre. Claro, o quarto trimestre sempre é um ano de maior crescimento por conta das vendas do varejo. Se você tem um poder de compra da população mais elevado, ajuda muito nesse sentido via demanda, e aí pode surpreender positivamente. Até torço para que isso aconteça. E aí, para 2024, eu acho que o que vai manter a atividade econômica é, de certa forma, a recuperação do poder de compra da população. Uma inflação mais baixa, né, um salário mínimo corrigido acima da inflação, isso joga mais demanda na economia. E, pelo lado da demanda, você pode ter um crescimento mais robusto. O governo vem projetando um crescimento de 2,2%, né, para esse ano, para 2024. Talvez seja até um pouco otimista demais. Eu iria mais para um crescimento desses 1,6%, e olhando sempre para o setor de serviços. Enquanto ele tiver robustez, né, enquanto você tiver as famílias com mais recursos consumindo mais serviços, você vai ter uma atividade econômica mais aquecida, já que a indústria ela depende muito da reforma tributária, que foi aprovada, mas só entra, né, em efetividade daqui a alguns anos. O agronegócio, ele até surpreendeu positivamente a balança comercial, né? Agora no mês de janeiro a gente teve um saldo muito positivo, puxado pelas exportações de soja também, apesar de que a previsão, né, dos efeitos do El Niño era que você não tivesse uma safra muito positiva, mas pelo lado da balança comercial foi positivo. Agora vamos ver como que se repercute no desempenho ao longo do trimestre como um todo, já que o impacto do El Niño
segundo relatos, né, foi muito significativo para essa safra. Então, agronegócio com essas dificuldades, a indústria com dificuldades, como eu disse, sobra para o setor de serviços, que deve continuar carregando a economia brasileira, né, com muita informalidade, né, com o gig economics, né, funcionando até que seja regulado. É um risco também, se houver uma movimentação muito forte para a regulação dessa informalidade, você ter uma desaceleração desse setor. Então, para 2024, eu também não vejo uma grande movimentação para que a economia cresça num ritmo mais forte. Talvez, se o governo conseguir implantar algum programa de concessão, né, de rodovias, de aeroportos, de portos, de infraestrutura para a iniciativa privada, você consiga ter uma maior movimentação. O PAC também pode trazer impactos, né, principalmente em projetos que estão aí já alinhados, né, e que um recurso de curto prazo iria ajudar para que acontecesse, mas vale lembrar que muitos projetos do PAC ainda vão ser desenvolvidos para que sejam implantados. E regionalmente você termina tendo diferenças, né? Aqui na região Nordeste, por exemplo, particularmente em Pernambuco, há uma movimentação, expectativa muito forte de investimentos, né, principalmente com a retomada das obras da refinaria Abreu e Lima. Isso termina trazendo uma enxurrada de investimentos da própria Petrobras e dos prestadores de serviços. Então, você vai ter também diferenças regionais, né, de acordo com o programa do governo, da sua nova versão do PAC. O Écio, eu fiquei até um tanto quanto intrigado, se eu posso dizer assim, é que você estava falando, né, que talvez o crescimento seja sustentado pelo setor de serviços, né, que acaba sendo essa grande massa de sustentação. Aí acaba implicando no outro ponto, né, na questão inflacionária, que tende a ter uma discussão bastante forte, né, principalmente nos modelos lá do Banco Central, que está batendo bastante na questão da inflação de serviços, na situação envolvendo a queda dos juros, né, e até mesmo a sustentabilidade dessa queda, um aprofundamento um pouco maior dessa queda. Um crescimento econômico sustentado no serviço não traria um pouco mais de pressão para o setor, pressão inflacionária nos serviços, acabando deixando o Banco Central meio atado em continuar essa queda de juros, e aí gira essa roda e fica um tanto quanto complicada a percepção do Banco Central derrubar mais juros? Claro que tem as questões mais macro, mais globais, mas internamente, né? Você sustenta o crescimento do PIB no setor de serviço, mas ele acaba trazendo uma pressão inflacionária que acaba tendo, né, algum impacto negativo na economia. De fato, o Banco Central vem acompanhando e ficando assim, muito dependente do desempenho, né, do núcleo de serviços para a redução da Selic, já que as commodities internacionais elas têm cedido, né, graças principalmente a uma desaceleração chinesa. Você vê o preço do petróleo hoje está em queda e diversas outras commodities que podem até impactar também as exportações brasileiras. E aí, quando você olha, o setor de serviços é algo interno ao nosso país. Eu mencionei no comentário ainda há pouco que você promovendo uma regulamentação mais forte desse setor, isso pode vir também com um processo inflacionário, né, porque você estaria formalizando um setor muito informal e isso traz elevação de custos, né? Então, é algo que o governo tem que olhar com muita calma, né, e de forma bem alinhada com o Banco Central, até se ele quiser que a redução da taxa de juros ela seja mais forte. Claro que tem que olhar também o que acontece lá nos Estados Unidos. Você estava mencionando a previsão de 3 reduções esse ano,
A previsão já foi de mais reduções, e a gente tem aqui um certo piso, né, para redução da Selic, que vai depender muito da taxa de juros americana. A gente não tem muita margem para descer muito a taxa se a taxa de juros de lá não cair. Situação similar que o Banco Central Europeu também está passando, né? O Banco Central Europeu precisa reduzir a taxa de juros, mas está aguardando o Banco Central americano reduzir a taxa de juros para poder reduzir a sua taxa de juros. Mas aqui a preocupação da inflação de serviços é a que a gente sempre tem que estar acompanhando. E é um setor muito amplo, né? Porque você tem aí, como eu disse, 70% da economia está dentro do setor de serviços. E boa parte da informalidade está lá dentro. A nossa taxa de desemprego está muito baixa, porque você tem muita gente dentro da informalidade, né, atuando dentro do setor de serviços. Uma última pergunta aqui da minha parte, a gente falando, né, sobre toda essa movimentação e ontem mesmo até o Galípolo, né, falando que o mercado deve reagir bem caso a meta permaneça. Você já comentou um pouco a respeito de toda a movimentação envolvendo a arrecadação federal e a possibilidade, né, disso acabar trazendo um respiro ali para o ministro da Fazenda em manter a meta, pelo menos nesse relatório aí bimestral, após o relatório bimestral em março. Mas eu queria falar um pouquinho contigo da movimentação em Brasília, né? Porque depois de uma elevação de tensão entre executivo e legislativo, a gente viu uma trégua, um apaziguamento. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre essa relação, né, de executivo-legislativo lá em Brasília para esse andamento da pauta econômica no Congresso Nacional. O Lira falou que passou tudo que poderia passar, que tem sido muito parceiro do Executivo, como foi no ano passado, que deve ser esse ano também. Isso acaba trazendo, talvez, ali um certo otimismo para essa melhora na percepção do ambiente, para essa melhora, inclusive, de percepção de que a gente não vai ter que mudar a meta, de que a gente vai ter condições, não de entregar a meta zero, mas de permanecer nas perspectivas que o mercado tem visto? Olha, abandonar a meta seria o pior dos cenários, né? Porque você estaria se dando por entregue, né? Melhor é você ter uma meta e não cumpri-la do que mexer na meta, né, deixando ela pior do que já está e também não cumpri-la, né? Então, eu acho que o esforço vai muito nesse sentido. É um posicionamento importante, apesar de que a gente saiba e a gente olhe que muito provavelmente a meta não é atingida, né, quando você olha o retrospecto do ano passado. E aí o relacionamento com o Congresso ele é positivo para o governo poder aprovar medidas que elevem receitas. Mas o Congresso, por outro lado, precisa ser também um Congresso responsável para evitar que medidas que elevem despesas sejam aprovadas. Porque senão você vai ter um problema muito sério na atividade econômica. Quanto mais você eleva os tributos, os impostos, e eleva as despesas do governo, há um estrangulamento cada vez maior na classe média brasileira, pelo lado, né, dos trabalhadores, dos consumidores e também das empresas, principalmente aquelas empresas que não têm programas específicos de subsídios, né? E aí isso termina fazendo com que a atividade econômica ela cresça num ritmo bem mais baixo. Então tem que haver esse compromisso do Congresso, né, de certa independência, né, na realidade, certa independência não, de total independência, para ter responsabilidade fiscal também, de ser um ente, né, um poder que cobra a responsabilidade fiscal do governo federal, para que não se gaste mais, né, do que o planejado, o projetado,
que haja uma discussão e uma cobrança para que a meta fiscal seja atingida. Então, sim, é positivo quando você olha medidas importantes para a obtenção dessa meta. E bastante negativo, na minha opinião, se esse alinhamento acontecer em prol de maiores despesas para um governo que já é muito inchado. Perfeito. Écio, agradeço muito sua participação, obrigado por estar aqui com a gente nessa sexta-feira. Volte sempre, um ótimo fim de semana para você, até a próxima. Eu que agradeço o convite, um grande abraço para vocês e estou à disposição para mais uma próxima aí estar colaborando. Em breve estaremos juntos novamente, um abraço para você, ótimo fim de semana. Falamos aqui com Écio Costa, professor da Universidade Federal de Pernambuco, consultor empresarial aqui com a gente.